Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra. Queremos Te pedir, Senhor, que ela encontre lugar em nossos corações, em nossas mentes, que Teu Santo Espírito nos abra o entendimento, Senhor, e nos faça, nos capacite a viver, Senhor, a Tua palavra, não apenas compreendê-la, mas desfrutar, Senhor, da bênção de viver as verdades, Senhor, daquilo que Tu revelaste a nós na Bíblia, Senhor, na Tua palavra. Portanto, Te pedimos que Tu possas ser também comigo nesse momento, Senhor, que Tu possas me usar, Senhor, apesar de mim, Pai. Tu sabes de minhas limitações diante da grandeza da Tua palavra e de quem Tu és, Senhor. É o que nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu vou começar hoje um pouquinho diferente, também contando aí algo que aconteceu nessa semana. Esses dias, na verdade, eu não sei se você tem ideia de como é a preparação de um sermão, né? Pelo menos comigo. Não é um negócio que a gente senta um dia e de repente vem tudo na mente como se fosse um download assim das ideias. Muitas vezes o processo é durante uma semana inteira, mais de uma semana, para determinado sermão, aquela ideia central mastigando na cabeça, no coração, e a gente vai vivendo, os dias vão acontecendo, e a gente vai se deparando com realidades da vida, onde a gente percebe aquela verdade presente ali, onde a gente nota o que está acontecendo, e a gente vai se aprofundando no texto, que já está no coração, e eu vou lendo, relendo, e vou lendo livros sobre aquele texto. É um processo demorado, meu irmão. E a gente vai estudando o texto, estudando um assunto. Às vezes a gente vê uma palavra que é diferente, que talvez tenha sido mal traduzida em algum momento, e a gente vai no grego para procurar o significado daquela palavra, para entender. Às vezes uma ideia não está muito clara, e será que realmente é assim? A gente vai buscar no original, a gente vai ver o que escreveram sobre aquilo ali. Mas esses dias, e aí, né, pensando já há algum tempo sobre o que falar acerca do Ano Novo, o que falar num sermão de Ano Novo, eu estou falando isso para dizer que essa ideia fica presente o tempo inteiro em mim. E o que é que Deus quer que eu fale? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? E oro, e os dias vão passando, a gente vai orando até entender o que é que Deus está mostrando, o que é que Deus está direcionando. E aí eu pensando e orando sobre Ano Novo, e a vida acontecendo, eu estava rolando ali o feed do Instagram, né? E eu passando, me deparei com uma propaganda. Eu não sei por que essas propagandas aparecem para mim. Mas era uma moça lá, uma advogada, tentando vender uma mentoria sobre advocacia. Até tem alguns não, bastante advogados aqui, né? E tinha lá essa moça querendo vender um curso, uma mentoria sobre aquilo que ela faz, sobre a advocacia. Eu confesso que eu não li tudo, não prestei lá tanta atenção no contexto, no texto geral que ela colocava lá, não. Mas uma coisa me chamou a atenção naquela propaganda. Ela foi mostrando a sua trajetória profissional desde 2015, que foi quando ela começou. Então, ela já tem aí pelo menos 10 anos de... Não, 10 anos da advocacia, não. Em 2015, ela começou a estudar. E como é que começava essa propaganda dela? Ela começou assim, ela apresentou assim. Ela dava um ano e o que é que estava acontecendo? Um ano, o que é que estava acontecendo? Um ano, o que é que estava acontecendo? E ela foi, 2015, medo do vestibular. 2016, medo do estágio. 2016, medo de começar a faculdade. 2017, medo do estágio. 2018, medo de não se encontrar. 2019, medo de não dar conta da faculdade. 2020, medo de não passar na OAB. 2021, medo de apresentar o TCC.
Esse medo muita gente já teve, né? 2022, medo de se formar. 2023, medo de ter escolhido previdenciário para atuar. Medo de advogar. Medo de não ter cliente. Medo de atender os primeiros clientes. Medo das primeiras audiências. A propaganda terminou lá com uma mensagem de superação. No final, ela fala do sucesso de 2025, do ano que passou para ela. Mas, sinceramente, essa não foi a impressão, nem a mensagem principal que ficou no meu coração. O que me chamou a atenção não foi a trajetória profissional dela, não foi as conquistas que ela teve, mas foi o fato de que o medo estava presente em todos os momentos. Cada vitória que ela teve, outro medo se abriu, se impôs e dominou a situação de vida dela. Cada conquista, cada etapa superada não eliminava o medo, somente abria espaço para outro medo. A vida estava avançando, mas o medo estava caminhando junto ali dela. A vida dela parecia que estava à mercê de elementos que ela não controlava plenamente. Quando eu fui lendo um pouquinho mais, parece que ela estava sempre à mercê de outras pessoas, dos seus clientes, dos seus professores. Ela estava à mercê de circunstâncias. Ela estava à mercê de tomar a decisão certa, na hora certa, do jeito certo. Ela estava à mercê de probabilidades, o que é que pode acontecer, o que é que não pode. Ela estava entregue e se entregou, aparentemente, à sorte, como nós coloquialmente chamamos essas circunstâncias. A verdade é que ela construiu a vida dela, estava construindo a sua leitura de vida quase que inteiramente a partir de si mesma e de fatores externos que estavam acontecendo ali na sua vida, como uma cadeia constante de causa e efeito. Tudo depende do que ela faz para causar algo, para ter algo, ou do que os outros fazem para causar um efeito na vida dela. E quando a vida ela é construída nesse tipo de alicerce, sobre esse alicerce, o futuro nunca é um lugar seguro. A gente sempre começa a olhar para frente como se houvesse a iminência de perder algo. Sempre há a possibilidade de fracassar, se impondo constantemente em nós, nas nossas mentes. E essa possibilidade do fracasso vai dominando. A gente começa a apenas olhar para elas. E isso vai comprimindo o coração, vai estreitando a esperança, vai moldando a nossa forma de enxergar o futuro, de olhar para frente. E aí, pensando um pouco mais, percebi que talvez essa propaganda não revele questões somente sobre aquela moça, mas também sobre nós mesmos, ou, quem sabe, muitos de nós que estamos presentes aqui hoje. Quando a gente olha para trás, para o ano que está terminando, a gente consegue identificar conquistas, avanços, etapas vencidas. A gente consegue perceber o cuidado de Deus. Mas se a gente for honesto, a gente consegue notar também que muitas vezes, boa parte dessa caminhada, do tempo que passou, do ano que está terminando, o medo caminhou junto, como aquele companheiro desagradável. Sabe o burrinho do Shrek lá? Só que não apenas fazendo perguntas, falando daquelas circunstâncias que comprimem o coração. Mudaram os cenários, mudaram as fases da vida, mudaram os desafios, mas o medo estava sempre lá. O medo de perder o que foi conquistado, o medo de fracassar, o medo da doença abater, o medo de não encontrar alguém, o medo do salário não ser suficiente, o medo do futuro dos filhos, o medo de não conseguir um emprego, o medo. E muitas vezes estamos constantemente fazendo aquelas perguntas que começam
com e se? E se isso acontecer? E se aquilo der errado? E se? E se? E se? Parece que nunca existe um chão firme onde a gente pode fixar os pés num lugar seguro, onde as incertezas não nos alcancem. A celebração do Ano Novo pode ter esse efeito sobre nós. Eu não sei como é que está a sua vida, mas quando a gente se depara nessa nova contagem, nesse reinício de ano, a gente é obrigado a olhar para o futuro. A gente é obrigado a olhar para frente, a começar a projetar a vida adiante. E quando a gente olha para frente sem um chão firme, a vida fica bem parecida com a daquela moça. Parece que a gente está simplesmente entregue a uma sucessão de probabilidades. Ou tudo parece depender da gente, ou das pessoas que estão acima de nós, ou que estão ao nosso redor, das circunstâncias, daquelas decisões certas, na hora certa, do jeito certo, e somente isso. Talvez seja exatamente assim que muitos de nós tenhamos chegado ao fim de mais um ano, vivendo, trabalhando, avançando, correndo, mas sempre com essa sensação de que o chão pode desaparecer a qualquer momento, de que as coisas podem não acontecer do jeito certo. E a Bíblia, ela é bem honesta com essa nossa experiência humana. Ela não ignora o medo, ela não romantiza o medo, ela não romantiza a insegurança, pelo contrário. A Bíblia nos conduz em diversos momentos a cenários onde não existe chão firme, onde não existe controle, onde tudo aparenta, sim, apenas aparenta, mas aparenta depender das circunstâncias. E ela não faz isso para nos lançar no desespero, mas para nos levar, nos conduzir para um lugar mais profundo. Porque muitas vezes, só quando as falsas seguranças caem, somem, desaparecem, é que a gente percebe o quanto a gente estava confiando só em nós mesmos, só nas coisas, só nas pessoas, só no dinheiro, e não em Deus. A Escritura nos conduz a esses limites para que a gente possa aprender algo essencial. Nunca existiu um espaço de nossas vidas e da história da existência fora do governo de Deus. Isso, contudo, não significa que todos os caminhos que nós escolhemos sejam corretos ou sejam aprovados por Deus. Mas significa que, mesmo quando a gente erra, quando a gente se afasta, é Deus quem continua sustentando a vida. É Deus quem continua limitando o mal. É Deus quem age para nos socorrer, para nos chamar ao arrependimento, para abrir o caminho de volta. Porque nós não estamos à mercê de nós mesmos. Esse é um pano de fundo que eu queria dar para o cenário de Mateus 14. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós estamos aqui em um cenário de medo. Medo do que está por vir, medo do que está acontecendo. Estamos em um cenário de incerteza. Eles estão no meio do mar, o vento é contrário, as ondas são fortes, o barco que eles estão não oferece segurança, não tem terra à vista, não tem previsibilidade, não tem controle, não tem onde segurar. Lembra o que eu falei há pouco, no nosso momento de oração, sobre o mar, sobre a figura do oceano? Eles estão imersos nessa situação de caos, de incerteza, de instabilidade, de imprevisibilidade. Enquanto estão sendo atacados. Vamos ler aí dos versículos 22 a 23. Desculpa. A 33.
Posso ler? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O texto começa aqui de uma forma que eu considero um tanto curiosa. Isso aqui está acontecendo logo após de um dos maiores milagres públicos de Jesus. Isso aqui acontece logo após a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães. E Jesus toma, após a multiplicação dos pães, essa decisão inesperada. Jesus vira para os discípulos e insiste que eles entrem no barco e sigam na frente, enquanto ele ia ficar ali em terra, terminando seus afazeres ou fazer o que lhe cabia. Se é Jesus que está enviando os discípulos para o barco, se é Jesus que está mandando eles seguirem aquele caminho, a gente esperaria um caminho tranquilo. Jesus está no controle e a gente espera, portanto, um vento favorável. Mas o que a gente percebe, o que a gente nota, o que o texto mostra, é exatamente o oposto. O vento é contrário. As ondas são fortes. O barco não oferece segurança. E isso levanta uma pergunta, talvez. O que foi que deu errado aqui? A leitura mais rápida seria, talvez, a gente ter aquela ideia de que os discípulos erraram o caminho. Ou que fizeram algo fora da vontade de Jesus. Jesus mandou eles irem para um lugar, eles foram para outro. E a tempestade seria esse sinal de desvio. Lembra lá do caso de Jonas, que nós tão bem conhecemos? Ou até alguns podem achar que não, os discípulos estavam seguindo, mas estão entregues ao acaso, às circunstâncias que acontecem. Mas o texto não permite esse tipo de conclusão. Mateus ele é muito cuidadoso e deixa claro, eles estavam no meio do mar, naquele momento, quando a tempestade chegou, porque obedeceram. Não houve desvio, não houve erro de rota. A tempestade aconteceu no caminho da obediência. Isso é desconfortável porque quebra uma lógica muito comum que nós vamos assimilando naturalmente em nossa caminhada cristã. Mas aqui a gente se depara com a realidade de que nem toda tempestade é sinal de desobediência. Há momentos na vida em que seguir a Jesus nos conduz exatamente para esse tipo de situação. Lugares onde não há controle, onde não há chão firme, onde nós somos forçados a confiar. Talvez você esteja vivendo hoje algum momento
em que há uma tempestade não porque você errou, mas porque você obedeceu. E eu vou te dizer, eu conheço gente assim. Eu conheço gente que perdeu o emprego porque obedeceu e até hoje não arrumou emprego. Eu conheço gente que não aceitou uma oferta de emprego porque obedeceu, porque tinha coisa errada naquele emprego e até agora não encontrou outro emprego. E estão vivendo esse momento de tempestade, de dificuldade, porque não negociaram a sua fé. Então o que a gente percebe é que a provação, a dificuldade, o sofrimento são compatíveis com a fé cristã. A vida na presença de Jesus não vai nos livrar sempre dos momentos de dor. Existem ocasiões, e a gente já falou aqui várias vezes sobre isso, mas faço questão de repetir, diante de um ano que está à nossa porta, existem ocasiões em que o próprio Deus permite, nos conduz por caminhos de dificuldade, para causar em nós algum bem final, para cumprir os seus propósitos em nós. Deus permite tempestades para amadurecer a nossa fé, para desmontar falsas seguranças que nós vamos criando, para nos ensinar dependência real dEle. E nós enfrentamos as tempestades não porque Ele perdeu o controle, mas porque Ele está formando em nós algo que o caminho confortável não forma. E é aí que Ele age, para direcionar o nosso caminho justamente por aqueles percursos difíceis que nós deveríamos enfrentar, mas que sem eles nós não seríamos quem Ele quer que sejamos. Não estaríamos, não chegaríamos, não iríamos aonde Ele quer que estejamos, aonde devemos ir. O caminho que Jesus conduziu os discípulos não foi confortável, mas foi transformador. E a tempestade não foi o fim da história, ela foi um cenário onde Jesus seria conhecido de uma forma mais profunda por aqueles homens, onde eles experimentaram quem realmente é Jesus. Nesse caminho, eles foram conduzidos à adoração. O texto termina com eles adorando a Jesus. Está escrito com todas as letras. Eles aprenderam um pouco mais a descansar no poder de Cristo, na caminhada com Cristo. Mas aqui ainda tem algo importante que a gente precisa refletir. Entender tudo isso não impede o medo. Os discípulos estavam ali no centro da vontade de Jesus. Eles sabiam que eles estavam obedecendo a Jesus. Mas eles estavam apavorados. E vamos ser honestos. Entender que estamos obedecendo a uma ordem de Jesus e que por isso há um propósito em nossos caminhos, não elimina automaticamente o medo. Nem sempre elimina o medo. Conhecer essa verdade não significa necessariamente conseguir percebê-la, conseguir experimentá-la no momento de crise. E aí, quando a gente aprofunda um pouco mais no que é que está acontecendo aqui, a gente consegue perceber algo mais profundo no texto e na experiência humana. Mesmo estando no centro da vontade de Jesus, mesmo já sabendo que Jesus governa todas as coisas, os discípulos estavam dominados pelo medo. E é aqui que a gente precisa avançar, porque o maior problema daquela noite não era a tempestade em si, mas o que o medo fez com a percepção que eles tinham de Deus, de Cristo. O que o medo faz com a nossa percepção de Cristo.
A gente já falou aqui da cena final. Mas eu queria que você trouxesse para a sua mente aí, um pouquinho antes. Vamos retroceder a cena um pouco. O texto nos diz que o barco estava sendo castigado pelas ondas. E era alta madrugada. Alta madrugada aqui ele está falando que era entre 3 e 6 horas da manhã. Os discípulos provavelmente estavam cansados, sem saber o que fazer, com aquele grande "e se?" dominando os seus pensamentos. E se o barco não aguentar? E se a gente saiu da rota? E se a tempestade piorar? E se morrermos? E se não soubermos o que fazer? E se não tiver ninguém para nos socorrer? E no meio desse caos, no meio da incerteza, no meio do medo, no meio das ondas batendo contra eles, eles veem Jesus se aproximando, andando sobre o mar, indo em direção a eles. Eles conheciam Jesus. Eles já tinham visto milagres de Jesus. Já tinham visto cura de um paralítico, multiplicação de pães, cura de uma mulher com hemorragia, cura de cego, cura de mudo, cura de leproso. Muitas outras curas e milagres e ações poderosas de Jesus. Mas qual é a reação deles quando eles veem Jesus vindo sobre as águas em direção a eles? Eles ficaram aterrorizados. É isso que o texto diz. Enquanto Jesus caminhava sobre o mar em direção a eles, o medo não diminuiu. Pelo contrário, o medo aumentou. E eles gritam: "É um fantasma!" E isso, para mim, é impressionante. Jesus estava ali. Jesus estava indo se encontrar com eles. Jesus estava presente. Jesus estava no controle, que ele estava sobre o mar. Ele estava fazendo o impossível. Ele estava dominando o indomável, dominando o caos e vindo para se encontrar com eles. Mas presta atenção. O medo era tão grande que eles não conseguiram reconhecer Jesus. Não conseguiram perceber a sua presença. As lentes que eles estavam usando para enxergar as circunstâncias, enxergar a si mesmos, enxergar o próprio Jesus, estavam profundamente embaçadas pelo medo. E isso não é algo distante da nossa experiência, da nossa realidade. Quando o medo domina, ele passa a governar a nossa interpretação da realidade. E, inclusive, distorce a imagem que nós temos de Deus. Será que é isso que está acontecendo com você? Quais são as lentes que você está usando para olhar o que está acontecendo hoje na sua vida? O que tem acontecido na sua vida este ano, e para olhar o que vem pela frente, para o ano novo que está aí à porta. Quais são as lentes que você está usando para olhar para o próprio Cristo? Será que você está se deixando dominar pelo medo, e por isso está interpretando mal aquilo que Deus está fazendo? Está interpretando mal o próprio Deus, está interpretando mal quem Ele é. Será que o medo está embaçando a sua visão a ponto de você não conseguir perceber a presença de Cristo naquilo que você está vivendo, ainda que seja uma tempestade? Porque é exatamente isso que acontece aqui, nesse texto. Jesus não estava ausente, Jesus não estava indiferente, Jesus não estava distante. Ele estava indo ao encontro deles para salvá-los, para cumprir o propósito daquela situação, daquela tempestade que ele permitiu que eles vivessem. Mas o medo foi tão dominante, que até o que era socorro de Deus, o Cristo enviado para salvar ali a eles, foi interpretado como ameaça. O que era cuidado foi interpretado como perigo. Aquilo que deveria trazer alívio e segurança, a presença de Cristo, causou pavor. Eles não dizem: "É Jesus",
Ele chegou, Ele veio nos salvar. Eles dizem, é um fantasma. E se aterrorizam. O medo distorceu completamente a leitura da realidade em relação ao que eles estavam vivendo e em relação à pessoa de Cristo. As circunstâncias não mudaram, Jesus não mudou, o que mudou foi a forma como eles estavam interpretando. O medo passou a governar o coração deles, a mente deles. E para deixar claro, eu repito, isso não é algo distante da nossa experiência, não é algo distante de quem nós somos, não é algo distante da nossa realidade. Quando o medo domina o coração, ele passa a influenciar a maneira como nós enxergamos tudo e como nós enxergamos o próprio Deus. A gente começa a interpretar as coisas a partir da ansiedade, a partir da insegurança, a partir da incerteza, a partir da expectativa do pior acontecer. O medo, ele não distorce somente a leitura das circunstâncias. Ele redefine, silenciosamente, quem nós acreditamos que Deus seja. E isso é muito perigoso. Tornamos o medo nosso Deus, muitas vezes. Passamos a depender do medo, não de Deus. Cristo está presente, mas o medo não permite que a gente reconheça Ele naquela circunstância, ou reconheça Ele como Ele é. E isso nos impede da gente descansar nele, da gente se deleitar nele, da gente ter prazer nele, da gente confiar nele. E talvez, mais um talvez, alguns estejam vivendo exatamente isso, nesse aproximar de um ano novo, ou nesse olhar das circunstâncias da vida hoje. Deus está presente, continua agindo, continua sustentando, continua se aproximando, mas o medo está embaçando a visão, ao ponto de que isso não seja percebido, de que as circunstâncias não sejam vistas como elas são e debaixo do domínio de Deus. Não porque Deus mudou, mas porque o coração está dominado pelo medo. E o texto então nos mostra algo muito precioso, como tudo até aqui. Jesus, ele não se afasta quando ele é mal interpretado. Ele não se cala diante do medo dos discípulos, ele dá meia volta e segue por outro caminho, não. Ele fala. Ele fala com os discípulos. E ele vai agir naquela situação. Mas antes dele acalmar o mar, antes de acabar com a tempestade, ele trata daquilo que está acontecendo dentro dos discípulos. No meio dessa circunstância toda, desse caos todo, Jesus se revela para corrigir a percepção, desembaçar as lentes antes de transformar as circunstâncias. E isso nos faz perceber que o problema maior não eram as circunstâncias. Jesus poderia ter interrompido aquela tempestade imediatamente. Podia ter mandado o mar se acalmar, o vento parar, as ondas se baixarem. Mas ele não faz isso. Primeiro, ele vai tratar do coração dos discípulos. Então, depois de mostrar aqui que o medo distorce a percepção e faz até com o próprio Cristo ser mal interpretado, o texto nos conduz ao modo como Jesus lida com isso. E essa resposta de Jesus ao medo, aos discípulos, é direta, é curta, mas é profunda.
Ele vira para os discípulos e faz: tenham coragem, sou eu, não tenha medo. Ele começa falando ao coração. Ele não começa retirando aquelas circunstâncias que geram medo, mas ele se revela no meio do medo. E isso nos ensina algo profundo e realista. O enfrentamento do medo não começa com a mudança da situação. Muitas vezes não vamos conseguir mudar a situação. Muitas vezes a situação vai demorar para ser modificada. E muitas vezes seremos obrigados a passar por ela de início ao fim. E o enfrentamento do medo, ele não começa, portanto, com essa mudança da situação. Ele começa com a correção da percepção. Quando Jesus diz, sou eu, não tenha medo, ele está colocando a realidade no lugar certo. O problema não eram os ventos, a onda, a instabilidade do barco. O problema é que o medo tinha tomado o lugar central e estava impedindo os discípulos de reconhecer quem estava diante deles no meio daquela circunstância. Então essa coragem que Jesus chama, coragem sou eu, é uma disposição de não permitir que o medo governe a leitura da realidade. E diante dessa revelação de Jesus, corrigindo a percepção, não é um fantasma, sou eu. Pedro responde, Pedro fala. E aqui, Pedro não foi movido por qualquer tipo de ousadia natural. Apesar de traçarem muitas vezes o texto dessa forma, não penso assim. Não acho que Pedro agiu por impulso emocional. Eu acho que Pedro falou ali porque ele ouviu Jesus se revelar. Porque ele viu que era Jesus. E o pedido de Pedro é profundamente coerente com isso. Senhor, se és tu, me manda aí a teu encontro sobre as águas. Acho que Pedro não está querendo provar alguma coisa, não está querendo controlar a situação. Ele está querendo se aproximar de Jesus. E quando ele sai do barco, ele pisa em algo que por si só não sustenta ninguém. Ele pisa sobre as águas. E nada mudou ainda ao redor. O vento continuava, o mar continuava instável. O que mudou foi o foco. Enquanto Pedro estava com o foco em Jesus, ele caminhava sobre aquilo que sequer poderia sustentá-lo de pé. Não porque o perigo deixou de existir, a cena é a mesma. Mas ele estava caminhando e avançando, porque a fé estava direcionada corretamente. E o texto também é bem honesto quando ele mostra, a Bíblia toda é honesta, né? Que quando Pedro permite que o vento volte a dominar a sua atenção, quando ele tira os olhos de Jesus para observar as ondas, seus pés falham. Ele começa a afundar. O medo deslocou o olhar de Pedro. Não porque o mar ficou mais violento, as circunstâncias eram as mesmas, mas porque ele desviou o olhar. O medo voltou a ocupar o lugar central. O que governou a atenção de Pedro, o pensamento de Pedro, não foi a realidade de quem Cristo é e que Cristo estava diante dele. Foi o medo. E ainda assim o texto não termina nessa queda de Pedro. Ele então clama, Senhor, começa a afundar e clama, Senhor, salva-me. E Jesus, imediatamente, diz o texto,
estende a sua mão e o segura. O mesmo Jesus que chamou Pedro para andar sobre as águas é aquele que age para socorrê-lo e sustentá-lo quando seus pés falham. O medo, irmãos, não tem a palavra final. Não deixe que o medo governe seu coração, a sua perspectiva de futuro, o seu amanhã, as perguntas da sua cabeça, os seus e se. Cristo tem a palavra final. E esse texto nos conduz a essa compreensão madura da fé. Vencer o medo não é nunca sentir insegurança. Não é isso. Mas é aprender a responder às inseguranças com fé, mantendo os olhos em Jesus. Quando o coração falha, e clamar por socorro, quando perceber que está afundando. E não tenha dúvida, Ele imediatamente estenderá a mão e lhe socorrerá. Onde o medo desviar o olhar, que a fé devolva a sua atenção para Cristo. A fé, portanto, não vai eliminar o medo, muitas vezes, mas vai nos permitir agir mesmo quando o medo está presente, sem permitir que o medo distorça a nossa percepção de quem Jesus é, a nossa percepção da presença de Jesus, do cuidado de Jesus, e da realidade de que aquilo que estamos enfrentando gerará um bem em nós, porque foi permitido por Ele e Ele continua governando sobre aquilo. Então, ao entrarmos num novo ano, que essa verdade nos acompanhe, que a gente caminhe como igreja e que a gente caminhe nas nossas vidas, não porque somos fortes, não porque não temos medo, não porque controlamos as circunstâncias, não porque o mar está sempre calmo, mas porque a gente caminha com Cristo, que se revela em meio a tudo isso, que está presente, que nos chama, que nos sustenta. E mesmo quando nossos pés falham, a mão de Jesus permanece estendida. Que a nossa fé direcione sempre o olhar para Ele. E o louvor pode vir subindo. A gente vai encerrar aqui entendendo que o Evangelho, que a Bíblia, que a Palavra de Deus não nos promete um caminho sem vento contrário. Não nos promete um mar calmo. Não nos promete controle sobre todas as circunstâncias. O que ela nos promete é muito maior que tudo isso. O que ela nos promete é a presença de Cristo. Então, que nesse novo ano a gente não espere caminhar sempre com garantias visíveis, com respostas prontas, mas que a gente caminhe confiando que mesmo quando não existe chão firme, a gente pode continuar caminhando, porque Ele vai nos fazer andar sobre as águas, sobre aquilo que por si só não nos sustenta, porque Ele está sustentando, porque Ele está presente, Ele está governando. Talvez muitos tenham chegado aqui nessa manhã, cansados, inseguros, com medo do que está prestes a acontecer ou do que pode acontecer. Talvez o mar esteja agitado, o vento está contrário. Mas a palavra de Jesus permanece a mesma no meio da tempestade. Sou eu. Eu estou presente, sou eu aqui. Não tenha medo. Passe pelo processo.
passe por esse caminho que eu lhe direcionei. Que eu estou formando você um discípulo melhor. Estou te levando a me conhecer de forma mais profunda. Estou te conduzindo a um caminho que você vai me adorar com tudo que você é. E a música que a gente vai cantar aqui agora não é um convite para coragem. Não é um convite para ser forte. É uma oração de quem aprendeu que a fé não nasce da ausência de medo, mas dessa clareza de que Cristo está presente. Então, enquanto a gente canta, que o nosso coração diga de verdade a Deus: Senhor, leva-me mais fundo nesse relacionamento contigo, no conhecimento de quem tu és, para que eu confie em ti, para que eu aprenda a confiar mais em ti. Leva-me mais fundo, onde a minha fé não depende daquilo que eu vejo, não depende do chão sustentando os meus pés, não depende do que eu sinto, mas depende de quem tu és e da certeza que tu estás presente. Porque a gente conhece aquele que nos chama a caminhar. Então que a gente entre nesse ano novo não segurando o controle, não tentando segurar o controle e dominar o futuro, mas descansando com fé nas mãos de Cristo. Aquela mesma mão que nos chama, que nos sustenta e nos salva.